E aí, gente, tudo bom? Vamos continuar o estudo da carta de Filemão. Hoje nós vamos abordar um dos temas específicos que nós falamos no primeiro vídeo, que é tratado nessa epístola. Se você não viu o vídeo introdutório, volta um pouquinho e vai lá assistir. Bom, o tema que nós vamos tratar nesse vídeo é o tema da redenção, que é fortemente abordado na epístola de Filemão. E é muito importante, enquanto cristãos, entendermos esse presente que recebemos da parte de Deus, que é termos sido redimidos através de Cristo Jesus. E nessa epístola de Paulo a Filemão, nós podemos perceber de maneira figurada o tratar de Deus com relação à sua igreja, quando ele enviou Cristo para nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados. Vamos ler o verso 1 e o verso 18 da epístola de Filemão. No verso 1, Paulo diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, a ti, Filemão, nosso amado cooperador. E no verso 18 ele diz: Contudo, se ele te causou, tratando-se de Onésimo, algum prejuízo ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Nós podemos destacar aqui algo muito interessante. Nessa carta, Paulo ele não se apresenta como apóstolo de Cristo, mas como prisioneiro de Cristo. A gente já viu na nossa introdução que a epístola de Filemão era para tratar de Onésimo, que era um escravo que havia fugido. E a gente percebe aqui, é importante destacar, que Paulo se coloca na mesma posição de prisioneiro, de escravo, de servo de Cristo. E a gente vê aqui que no versículo 18 ele diz: lançai todo custo na minha conta. Aqui nessa carta, Paulo intercedia por Onésimo. E a gente pode aqui fazer uma relação. Paulo intercedeu por Onésimo, assim como Cristo fez por nós, intercedendo diante de Deus, sendo propiciação pelos nossos pecados. O verso 10 diz assim: venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. A gente vê aqui, nesse versículo, a intercessão de Paulo por Onésimo a Filemão. Martinho Lutero, um teólogo reformador, um dos pais da reforma, ele, ao ler essa carta de Paulo a Filemão, ele disse: o que Jesus Cristo fez em nosso benefício diante de Deus, o Pai, Paulo fez em favor de Onésimo. Ele intercedeu por Onésimo, assim como Cristo intercedeu pela sua igreja. Você precisa entender que aqui, nessa carta, não era um simples apelo que Paulo estava fazendo a Filemão. Não era simplesmente libertar um escravo que havia se convertido ou receber de volta um escravo que havia fugido e que tinha se convertido e se tornado irmão em Cristo. Havia custos para Filemão. Um escravo, naquela época, assim como em outros períodos, tinha um custo, tinha um valor. Algumas pesquisas feitas por alguns estudiosos conseguiram datar mais ou menos de 79 depois de Cristo que o preço de um escravo no Império Romano era de 625 denários, que equivale em dólar a 32 mil dólares. Se você converter aí na sua cabeça de acordo com o valor do dólar, você vai ver que um escravo era caríssimo. Então, nós tínhamos aqui um custo que Filemão havia pagado por Onésimo, esse escravo que havia fugido. Havia também um custo de realocar esse escravo, de libertar, né? Filemão poderia, por exemplo, transformar Onésimo em um escravo que seria tratado com diferença, recebendo salário, ou mesmo libertar Onésimo. E aí nós já vimos o tanto que Filemão estaria perdendo financeiramente. Fora isso, havia os danos e os itens que provavelmente Onésimo roubou de Filemão quando fugiu. Não se sabe o prejuízo que foi gerado para Filemão. Fora que isso era um desafio social. Como nós vimos no vídeo anterior, a escravidão fazia parte desse contexto da igreja primitiva. Então nós vemos aqui que para Filemão havia um custo de libertar Onésimo. Só que Paulo,
a semelhança de Cristo, como nós vimos no verso 18, ele assumiu, ele disse que assumiria os custos gerados por Onésimo. Paulo apela para um sacrifício que naquele momento ele conhece, assim como Cristo também conheceu. Paulo estava ali como prisioneiro, Paulo entendia o que Onésimo estava passando, assim como Cristo, quando se fez carne em nosso lugar, pôde experimentar da humanidade. Paulo sabia o que era estar na pele de um escravo e Cristo soube o que era ser homem em nosso lugar. Abre a tua Bíblia comigo em Gálatas 3,13. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Gálatas 3,13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Nós vemos aqui que Cristo entregou a si mesmo. Ele escolheu se fazer maldição em nosso lugar. Ele escolheu pagar o preço em nosso lugar daquilo que pertencia a nós. Abre tua Bíblia comigo também em Isaías 53. Nós vamos ler os versos 11 e 12. O meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu quero destacar aqui 2 trechos. Justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. E ele foi contado entre os criminosos, portanto, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui nós temos uma profecia que aponta para Jesus Cristo. Pelos transgressores intercedeu. A culpa era nossa, o pecado era nosso, o castigo era nosso. E assim como Paulo decidiu, amando a vida de Onésimo, assumir todos os custos pela vida dele e pelos prejuízos que ele havia gerado, Cristo assumiu o nosso lugar na cruz, tomou sobre si a culpa e a punição que pertencia a nós. Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Nós, quando pecamos, fomos separados de Deus, e o pecado em nós gerava como preço a morte, como consequência a morte, mas Cristo tomou sobre si aquilo que deveria recair sobre nós, e nós recebemos gratuitamente da parte de Deus, porque a salvação ela se manifestou da parte de Deus, e nós recebemos a redenção por meio de Cristo Jesus. Nós merecemos a morte, mas Jesus nos redimiu e foi em nosso lugar para a cruz. Nós precisamos entender que Cristo não somente tomou sobre si os nossos pecados, Cristo não somente tomou sobre si aquilo que cabia a nós, como Ele pagou todo o preço. Foste comprado por alto preço. Abra sua Bíblia em Hebreus 2. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Hebreus 2, versículo 14 ao 18. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é evidente
que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar a propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do povo, considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado. Ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Cristo participou da condição humana. Ele se tornou semelhante. Ele nos livrou da escravidão, do medo que nós tínhamos da morte, que era o custo de nós que havíamos pecado. E Cristo mesmo sofreu na carne, na cruz, o pecado que cabia a nós. Para quê? Para que ele destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo. Assim como Paulo tomou sobre si os custos a respeito da vida de Onésimo, Cristo tomou sobre si os custos que a sua igreja havia gerado no pecado. E ele se fez propiciação em nosso lugar. E através do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos acesso direto ao Pai. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa receber o entendimento da redenção gerada em Cristo Jesus sobre nós. Até o próximo vídeo.